Boa noite, galerinha! Como diz você, Letícia? Estamos aqui mais uma noite para apresentar o nosso trabalho Eu Aluno. Keila e eu, e nós convidamos a Flávia, que é psicóloga comportamental, para nos dar uma forcinha. Bem-vinda, Flávia. Caso escolhido... Obrigada! O nosso caso escolhido foi o caso Dora, que ele é muito analisado pela psicanálise, né? Muito se fala nele a partir da psicanálise. Então, nós quisemos fazer esse parâmetro, esse comparativo, para tentar entender aí dois lados de um mesmo caso. Vou falar um pouquinho do caso, vou fazer uma síntese do caso. Ele é muito famoso na psicanálise, né? Como a Camila já falou. A Dora chega no consultório aos 16 anos, né? Com vários sintomas, com várias crises que ela teve durante a vida, relatando isso. As primeiras crises que ela teve, ela começou aos 6 anos de idade, ter os primeiros sintomas. Ela chega porque o pai procurou o psicanalista, porque ele encontrou uma carta dela, no quarto dela, uma carta de despedida que levava a entender uma possível tentativa de suicídio, né? Ela também tem algumas crises de desmaios, ela também apresenta crises de tosse, perda de voz, já passou por vários médicos, não foi diagnosticado nenhum problema físico nela, biológico, por isso o pai procura Freud para tentar entender de onde está vindo todos esses sintomas, né? E principalmente por conta da carta de suicídio. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos lá? Eu queria deixar... Boa noite. Só deixar claro para a professora, para os colegas que vão assistir, que eu não lembro do caso Dora da minha época de graduação. Então eu li a síntese que as meninas fizeram, dei uma passada, porque o caso é bem grande, são mais de 100 páginas, então, e para análise do comportamento, os detalhes fazem a diferença. Então, nós estamos trabalhando o caso Dora em cima do que nós conseguimos relatar na síntese. E tem muitas questões que a gente tem que levar em consideração em relação ao tempo, porque o caso Dora ela nasceu em 1888, então são mais de 100 anos de diferença. A medicina mudou, a psicologia, não tinha psicologia no caso, mas enfim, mudou muita coisa. Então nós temos que levar tudo isso em consideração. A gente vai tentar encaixar, como você disse, o caso no que a gente estudou até agora de comportamental. Então, assim, não temos muitas informações ainda, então vai ser uma coisa bem mais prática. Porque a gente precisava saber quais que foram as fontes de informação que você pôde observar no caso, que trouxe todo o caso para a gente poder analisar. A primeira coisa, o Freud relata que o pai foi paciente dele, porque o pai tinha problemas de saúde, mas o Freud relata que ele foi paciente, não um paciente da psicanálise, mas um paciente físico, biológico, da área médica, clínica do Freud. Isso. E o pai traz a Dora para ser atendida na psicanálise. Então, a primeira coisa, o pai iria trazer a carta. Eu não faria um atendimento com o pai no primeiro momento, não. Eu faria um atendimento, primeiramente, com a filha, com a Dora, para, claro, além de criar um vínculo, ela criar um laço de confiança. Entendeu? Porque, pelo que a gente vê no caso, a relação dela com o pai é o principal. Então, se eu já começasse com o pai, não sei se a Dora ficaria confortável, se ela iria levar para frente a terapia. Então, primeiro eu conversaria com a Dora e eu iria começar de cara mesmo falando da questão da carta. Porque essa questão do suicídio, a gente não pode banalizar. Descartando a hipótese do suicídio, porque eu acho que, pelo que vocês me disseram, pela síntese, ela não leva isso para frente. Aí eu começaria uma anamnese com ela nessa questão física. Perguntaria o que ela
como foi a vida dela, no geral, fisicamente. Aí ela iria relatar tudo isso, né? Questão da tosse, falta de ar, o que mais que ela relata? Desmaio. Rouquidão, né? Perda de voz. Perda de apendicite. Ela teve apendicite também. Dor no estômago. Isso. E pela análise do texto que ela traz para o Freud, vamos supor que ela está trazendo para mim, como psicóloga dela, mas psicóloga analista do comportamento. De acordo com o relato do caso, o pai da Dora tem tuberculose. Tuberculose, como todo mundo sabe, é uma doença. Ela no nosso tempo hoje é uma doença já não erradicada, mas tem controle e tem vacina, então não é uma doença comum. Naquela época era uma doença comum. Tuberculose causa o quê? Tosse, principal sintoma. Então eu imagino que a Dora estava... O Freud fala a palavra imitar, que ela estava imitando o pai, mas no caso para nós, análise do comportamento, seria uma modelação. Entendeu? Ela estava repetindo os comportamentos do pai, que era da tosse, falta de ar, que são os sintomas que a tuberculose apresenta. Certo? Posteriormente, pelo que nós vimos no texto, ela começa a ter desmaio. Certo? Então, a gente tem que analisar o ambiente que a Dora assim, primordial nessa situação. A Dora vivia numa cidade industrial, não é isso? Que o pai dela tinha uma fábrica. Isso mesmo. E aí, com a doença do pai, com a tuberculose, eles decidiram morar numa cidade mais afastada, mais tranquila, onde tem um ambiente com menos poluição, certo? Então, a gente não pode descartar a hipótese da Dora também ter uma doença pulmonar. Claro, tudo indica, de acordo com o texto, que a Dora não tem doença nenhuma, que seja realmente uma questão psicológica. Mas a gente tem que descartar tudo isso, primeiro. Então, a partir do momento que a Dora muda de cidade, vai para uma cidade pacata, que tem um ar mais puro, a Dora deixa de ter os sintomas ou não? Não. Ela continua, sim, e ela tem outros sintomas, que é a rouquidão, né? Essa dor no estômago que ela apresentou foi porque ela visitou uma prima alguns dias anteriores e a prima estava com dor no estômago. Então, ela, assim, não só o pai. No texto também é relatado que ela fala, né, durante as sessões, que sempre que o irmão dela adoecia, ela também adoecia alguns dias depois, ficando às vezes até mais grave do que o irmão. Então ali tinha uma forte modelação mesmo. Tinha, sim. Eu imagino que a Dora, a modelação na Dora ali foi muito grande. E no texto também fala que a Dora perdeu uma tia, e a tia era hipocondríaca. Sim, a tia era solteira, não havia se casado e era hipocondríaca. E a Dora tinha muita afinidade com essa tia. Então, é importante a gente saber se a Dora tinha conhecimento que a tia era hipocondríaca, porque isso vai influenciar. Porque, eu acredito que sim. Pelo contexto, assim, pela leitura do texto, a Dora, ela era muito voltada para o lado da família paterna. E essa tia era irmã do pai dela. Então, ela estava sempre muito envolvida com a família. Então, eu acredito que isso aí era uma coisa que todo mundo sabia, né? Eu acho que era uma coisa que todo mundo convivia e tinha essa... E comentava. Então, se ela exatamente. Comentários, porque a tia... Qual que é o nome? Não tem o nome da tia, mas fulana é hipocondríaca. Então, uma pessoa tem uma doença, a tia logo apresenta os mesmos sintomas. E a Dora tinha uma afinidade com essa tia. Então, nós temos que analisar tudo isso. Às vezes, a Dora estava simplesmente tendo um processo de modelação também com a tia. Entendeu? Assim, ver que estava dando certo é o reforço dela. Vamos lá. Eu iria fazer, primeira coisa, essa anamnese com a Dora, ver todas essas questões físicas. E aí, sim, eu ia perguntar para ela se eu poderia conversar com algum familiar dela e qual familiar que ela iria deixar eu ter para concluir essa anamnese.
Então, suponhamos que ela aceitaria que eu conversasse com o pai. E é o que eu imagino que ela iria fazer, porque a relação dela com o pai é muito maior, né? Então, eu iria conversar com o pai para concluir essa anamnese dela. Toda a questão física dela, tudo. Ver os sintomas que ela apresenta. Ver se ela apresentava algum sintoma depressivo ou de qualquer outro transtorno mental. Então, as fontes, então, além, né, dessa anamnese, da observação clínica da própria Dora, seria esse relato da família autorizado. Autorizado, sim. Certo. Autorizado. Se a Dora autorizasse, sim. Se a Dora não autorizasse, não. Mas então tá. Aí terminaria e faria uma questão temporal mesmo. Ver quando começou o primeiro sintoma dela de tosse, quando começou a tuberculose do pai, quando ela começou a entender que o pai tinha tuberculose, quando ela começou a ter contato com a tia, que era hipocondríaca. Fazer uma linha do tempo mesmo. Sim. Eu acho que a gente podia fazer uma análise do comportamento dela em relação a esse sintoma, ou você acha que a gente fala um pouquinho mais dos sintomas? Especifica mais ou a gente já entra já na análise? Quando aparecem esses sintomas? Porque assim, os sintomas são variados. Uma hora é a dor de estômago, uma hora o desmaio, né? Os sintomas são variados, mas existem situações em que esses sintomas aparecem. E geralmente a situação em que esses sintomas aparecem é na ausência do pai. Sempre que o pai se ausenta, esses sintomas aparecem. Então o estímulo meio que é a ausência do pai. Certo. No caso, o pai é o reforço dela. Ela é reforçada com a presença do pai. Ela é reforçada com a presença do pai. A presença do pai. A presença do pai. Certo. Então, entendi. Quando o pai tá longe, quando o reforço dela é extinguido, ela apresenta os sintomas. Sim, e a gente acha também que ela generalizou esse estímulo dela, porque sempre que o pai saía, ela sentia, ela tinha os sintomas, né? Não se sabia, o pai podia não estar com a amante, com a senhora K, né? Mas só da ausência do pai, o ambiente ser esse, ela apresentava os sintomas, e aí, como reforço, ela tinha a atenção do pai. Atenção do pai. Sim, e aí ela que vocês disseram, ela generalizou para outras pessoas no convívio dela. E as pessoas que ela tinha um vínculo maior, o irmão e a tia. E o senhor K também, que é o esposo da amante do pai. As duas famílias são amigas. O pai tem um relacionamento com a senhora K, que ela sabe desse relacionamento. E o esposo da senhora K é o que mais dá atenção para ela. Então, sempre que ele sai também, ela tem a questão de ficar rouca, de não falar. Então, eu acho que além de ter generalizado para outras pessoas, ela generalizou também para o pai. Porque, assim, a princípio era quando ele saía para se encontrar com a senhora K. Depois disso, qualquer saída dele, fosse de viagem a negócio, a trabalho, ela também apresentava esses sintomas. Então, antes do sintoma que era pontual, porque ela sabia que ele estava com uma outra pessoa, passou a ser geral por qualquer motivo da ausência dele. Ela foi condicionada, e ela condicionou, na verdade, toda uma situação. Todas as pessoas, ela envolveu todas as pessoas do convívio dela. Porque ela estava tendo um estímulo aversivo, que era a ausência do pai, ou a ausência de alguém que ela tivesse um contato maior. Então, vamos colocar a ausência como estímulo aversivo. Certo? Tanto que quando a tia morre, ela teve um problema de apendicite. Certo. Então, a ausência da tia. Vocês sabem do que a tia morreu? Não. Eu acho que não fala do que a tia morreu. Ela fala que essa tia era hipocondríaca. Certo. Então, vocês estão vendo como é que ela foi condicionada a isso. Aí, ela teve a ausência da tia. Logo, ela já desencadeou uma doença que foi a apendicite. Então, isso deve ter gerado toda uma comoção da família, do pai, para vir dar atenção para ela, que era o que ela queria. A resposta que ela almeja é a atenção das pessoas, principalmente do pai.
Então, quando ela não tem essa atenção do pai, é extinguido essa, na verdade, a ausência a gente pode colocar como o estímulo aversivo. Quando tem a ausência, que é o estímulo aversivo, ela já está condicionada, ela Como já... resposta, ela tem alguns sintomas. Ela adoece. Ela tem alguns sintomas. Isso, e a consequência é o retorno do pai, que é um reforço para É ela. o retorno do pai, que é o reforço para ela. Exatamente. Que é um reforço negativo, porque ele extingue, ele tira aquela sensação de angústia. Sim, pode ser que pode colocar como reforço negativo, sim. É, porque ele tá tirando dela aquela sensação de ausência, de angústia. De angústia, sim. Eu colocaria como reforço positivo a presença dele. Eu pensei dessa forma. Eu coloquei reforço positivo porque no ambiente dela foi acrescido a presença do pai. A presença, no ambiente. Mas o que a Camila falou faz sentido também. Faz sentido também. E aí, acabou que a gente fez uma análise funcional do caso. Certo? Tá, e como que a gente tira a Dora dessa bagunça toda? Certo. Aí que eu vou dessa cachorrada. Eu vou entrar com as técnicas para vocês. Com vocês. Eu acho que seria interessante, primeiro, trabalhar com a Dora a assertividade. Por quê? A Dora quer falar, quer se expressar, mas o que ela tem para dizer são coisas aversivas para as outras pessoas. Só que a Dora não sabe fazer isso. Tanto que a única pessoa que ouve a Dora é o Sr. K, que é o marido da amante do pai. Então, ele é a única pessoa que ouve a Dora. E quando ele sai, quando tem a ausência dele, o que acontece? Ela perde a voz. É importante ela falar as coisas que machucam, que dói, mas que não seja de uma forma agressiva, claro, e nem tão passiva como ela é, porque ela é muito passiva na situação. Ela é passiva na situação, mas ela tem... ela traz um pouco também, assim, que era um dos relatos do pai, uma certa desobediência aos pais. A mãe quer que faz isso, não vou fazer, não quero. Então, o não para os pais é meio que uma birra ali, né? Não vou fazer. Então, ela tem uma forma meio rebelde, também é um pouco de falta de maturidade. Então, trabalhar a assertividade com ela vai trazer maturidade para ela, ao invés dela ficar sendo passivo-agressivo, que a gente chama de passivo-agressivo, né? Que é aquela pessoa que uma hora tá lá sem ação nenhuma e quando tem alguma ação, é uma ação que é o que a Dora tem, né? Ela já fica rebelde. Não, que ela seja assertiva, que ela consiga se expressar de uma forma que seja respeitosa e que ela coloque para fora realmente o que ela tem desejo de falar. Aí a gente pode entrar também com uma questão de repertório comportamental. Para que esse repertório? Porque a Dora está muito inserida nesse meio, que é um meio adulto, do qual ela não vai poder agir. Não tem nada que ela faça vai mudar a situação de ninguém, porque todos sabem. Não tem voz ali, né? Todos sabem, ninguém faz nada. Então a Dora não vai ser ela que vai mudar a situação. E ela está vivendo uma vida que não é a dela. Ela está preocupada demais com uma situação que não é a dela pessoal. Então seria interessante trabalhar um repertório comportamental com a Dora, com coisas que sejam do interesse dela. E aí no texto fala que ela tem interesse, que ela estuda muito, que ela participa de palestras, de grupo de mulheres, certo? Sim, então, palestra voltada para mulher. Ela gosta de conferências para mulheres, né? Eu acho que naquela época se enquadraria alguma coisa no sentido de feminista que é hoje, né? Então, seria interessante trazer isso
para a clínica, entendeu? Quando a Dora, a gente poderia trabalhar mais ou menos assim, quando a Dora viesse com assunto familiar, pai, amante, a gente se esquivasse desse assunto e focasse em outro, porque realmente não vai mudar a situação, ela não vai conseguir mudar a situação do pai, da mãe e da amante. Então, e fazer a Dora focar mais nela, na vida dela. Talvez começando, claro, por coisas que são um reforço para ela, que são essas palestras, esses estudos. Aí, a partir do momento que ela começasse a ter esse repertório, ela iria precisar colocar isso em prática. Aí a gente poderia trabalhar um pouco de habilidades sociais com a Dora. Porém, porque aí no texto fala que ela tem muita dificuldade social, né? Que ela não sai, Sim. não frequenta lugar nenhum. Ela começou a se isolar, né? Não queria contato com pessoas, ela só frequentava mesmo essas conferências para mulheres e muito focada nos estudos. Então, habilidades sociais com certeza teria que ser trabalhado com ela. Isso, de uma forma ou de outra, teria que ser trabalhado com ela. O que são as habilidades sociais? A gente iria, bem a grosso modo, dizer que nós iríamos ensinar a Dora como se comportar, como interagir com as pessoas. Entendeu? Como puxar assunto, como conversar com alguém, entendeu? Como entrar nessas palestras, por exemplo, que ela vai. Como que ela vai chamar a atenção das pessoas? Como que ela vai conversar com alguém? Como que ela vai fazer uma pergunta? E isso dá para fazer dentro da clínica. Dá pra gente fazer roleplay. Roleplay? Encerramos? Eu acho que porque tem muitas coisas, muitos pormenores nesse caso. Não, interessante que a gente que vai falando o assunto, vai aparecendo mais já coisas. faz 2 horas que a gente está aqui. Discutindo. Porque existe um outro estímulo também, uma outra situação, que é a do marido da senhora K, né? Que tentou que a gente concluiu que engatar um romance com ela. Sim. E também que ela não quis, mas antes ele foi impulsionado por ela, né? Porque ela testava, ela fazia todo aquele jogo de sedução com ele. Quando ele resolveu investir, ela se esquivou dele. Se esquivou dele. Tem a questão dessa tia que que morreu solteira e era hipocondríaca, que ela se espelhava muito nela. Isso. E às vezes talvez até esses por isso encontros feministas, igual a gente conversando nessa pode às vezes sinalizar uma tendência homossexual dela. Quem sabe ela não tinha essa visão pela senhora K, porque a senhora K cuidou do pai dela, né? E ela se apresentasse os mesmos sintomas do pai, quem sabe a senhora K não poderia cuidar dela também. Tá vendo? Aí olha como é que é. O difícil é que o Freud não conclui o caso, a Dora a Dora para de frequentar, né? A terapia. Então, e o Freud não falou mais sobre como foi a vida da Dora. Ele só fala que ele escreveu o artigo 5 anos depois para todo mundo, na verdade, para ninguém associar a Dora à situação. Ele esperou a Dora mudar de vida completamente, que é o que ele fala no texto. Mas ele não fala que mudança foi essa. Que ela mudou? Eu queria saber, eu fiquei realmente interessada, porque eu não lembro do caso Dora, da minha época da graduação. Eu não era focada. Mas assim, a gente não tá estudando nem psicanálise o caso Dora. É coisa minha e da Camila mesmo, entendeu? Porque a gente a gente participou de um seminário que falou do caso Dora, né, Camila? Lá em Varginha, e a gente se interessou e quis fazer a análise comportamental do caso. A gente achou interessante. Eu acho que a Dora seria uma paciente, eu vou, assim, eu acho ser até... como é que eu vou falar? Não é modesta, não sei. Mas eu acho que a Dora seria uma paciente que iria evoluir muito rápido. Os traços, né? Na análise do comportamento, eu acredito que a Dora iria evoluir rápido, porque ela parece ser uma pessoa sagaz, que pega a coisa rápido. Ela é jovem, ela gosta de aprender. Então, eu acho que a Dora seria uma paciente que iria desenvolver tranquilamente e rápido.
Aí, Camila. Você Aí, ia ó. gostar de atender a Viu Dora. algum diagnóstico de alguma coisa? O que possivelmente ela tem? Modelação, né? Nada? É assim. Só o processo de modelação? Nada? Então, pra gente falar assim, ó, a Dora tem, sei lá, transtorno de... Não Nossa, sei, são milhões. fala alguma coisa, enfim, eu imaginei o Nossa. DSM-5 agora gigantesco. Mas enfim, a Dora, todo mundo precisa de terapia. A Uhum. Dora é uma pessoa que precisa de terapia para ela aprender a lidar futuramente com as questões pessoais dela. Uhum. Porque senão ela iria repetir o comportamento da tia. De ficar solteira e viver uma vida de doença. Ela já tinha um modelação- modelo pronto ali, né, para ela, né? É modelação clássica. Ela tinha o modelo pronto e todos os ingredientes E não é o que disponíveis. ela queria. E não é o Não. que ela queria. Tanto que ela adoecia, realmente aquilo estava incomodando ela. Genética e ambiente. Genética e ambiente. Ela tinha tudo. Genética e ambiente. Tadinha da Dora. Ah, então tá bom, gente. Eu acho que a gente pode finalizar aqui, né? Senão nós vamos ficar aqui a Eu noite acho que inteira foi falando da Dora. Certo. Muito obrigada, viu, Flávia? Gracinha, Por adorei nada. te conhecer. Eu também Acho- adorei. Eu acho que a vibe espero bateu. Obrigada, Camila.